Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos direto pro ponto aqui porque o Fed, que é o governo americano, decidiu manter as taxas de juros americanas em 5,5%, como 100% do mercado esperava. Agora eu vou trazer para vocês quais serão os próximos passos aí, provavelmente da economia americana, quando a gente vai ter redução de juros agora atualizadíssimo e se a gente vai ter uma recessão ou não na bolsa americana, o que a gente pode esperar. Então esse é aquele vídeo que eu vou deixar você super atualizado com notícias fresquinhas. Bom, basicamente aqui olhando a taxa de juros do Fed, a gente consegue ver que ele manteve em 5,5% e exatos um ano atrás o Fed começou a aumentar os juros, né? Ele saiu ali de 5,25% para 5,5% no patamar atual até hoje, ou seja, a gente está nesse patamar de 5,5% há um ano já, desde 26 de julho de 2023, ou seja, deu um ano agora nessa última reunião. E obviamente que todo esse tempo aqui que os juros fica mais elevado, independente do país, gera de certa forma um consumo menor e um PIB menor no médio e longo prazo. Mas a gente já vai ver isso aqui daqui a pouco. E o interessante dessa última reunião do Powell, que aconteceu agora no finalzinho de julho, começo de agosto, é que ele disse que a possibilidade de corte de juros agora na próxima reunião de setembro está na mesa. E pela primeira vez a gente viu ele falar em algo de cortar juros desde que ele começou a aumentar os juros ali em comecinho de 2022 e 2023 inteiro, né? Desde então, a gente não ouvia falar em nada de corte de juros, até mesmo quando o juros se manteve aqui em 5,5% há um ano atrás. E isso fez com que o mercado já projetasse também e acreditasse mais ainda nessa queda de juros em setembro. Então, se a gente olhar aqui para a próxima reunião, 18 de setembro de 2024, 89% do mercado acredita que o Fed vai diminuir a taxa de juros em 0,25%. Então, de acordo com tudo isso, meus amigos, agora está muito perto de a gente começar a ter os cortes de juros americanos, porque o Fed quase confirmou, o mercado já tá dando indício a isso e eu vou falar para vocês que essa é a confirmação mais clara de todas até o momento. E aí, de acordo com o próprio mercado, novembro a gente já teria provavelmente mais um corte de juros, né? O mercado espera aí que corte mais 0,25% e olhando para a reunião de dezembro, que é a última reunião, eles esperam mais um corte de 25%, fechando o ano em 4,75% os juros. Eu não acredito em mais 3 cortes aí durante o ano, acredito em mais 2, ou seja, novembro sendo pulado, porque novembro tem as eleições, né? E isso poderia modificar alguma coisa ou outra. Então eu acredito no corte em setembro e em dezembro de 0,25%, fechando o ano aí numa taxa de juros em 5%. E aí, se a gente olhar, o próprio mercado também já fez algumas projeções de juros para os próximos anos, até final de 2025, começo de 2026. E o que a gente pode observar é que a expectativa é realmente um juros aí fechando de 4,7% a 5% no final desse ano ainda de 2024, e ele fechando 2025 em 3,5%. Ainda um juros um pouco mais elevado, né? E a expectativa é que 2026 se mantenha nesse patamar de 3,5% também. E tudo isso tem acontecido porque se a gente olhar os dados de inflação aqui nos Estados Unidos, que em junho de 2022 bateu 9% aí, né? Uma alta absurda, deu uma boa queda, né? E se a gente olhar aqui, o último dado de inflação americana é de 3% apenas. Então o Fed reconheceu, de certa forma, que a inflação ela tem dado uma corrigida e que isso seria o suficiente já para eles começarem a cortar os juros na próxima reunião. Obviamente que eles deixaram bem claro que as coisas têm que continuar andando do jeito que está, né? Se a inflação voltar a subir no mês que vem, por exemplo, pode ser que o corte de juros não venha a acontecer. E por outro lado, essa taxa de juros um pouco mais alta, que faz com que os empréstimos fiquem mais caros, tem feito com que a taxa de desemprego aumentasse nos Estados Unidos de fato, tá? Então, desde abril, a gente vê essa taxa de desemprego aumentando de 3,9% para 4%, para 4,1% agora em junho de 2024. Ou seja, taxa de desemprego maior, inflação menor e juros mais altos. Tudo isso indicando que agora realmente os juros vai começar a cair para fazer com que a economia volte a crescer um pouco mais forte, o PIB de certa forma volte a crescer. De qualquer forma, a gente vê ainda o PIB americano crescendo e quando eu falo que eles vão diminuir a taxa de juros para ver o PIB crescer mais, isso é para o médio e longo prazo, tá? Porque não dá para deixar uma taxa de juros de 5,5% nos Estados Unidos por muito tempo, já que aí você realmente causa uma recessão muito bruta no mercado, porque aí todo mundo começa a deixar de consumir. Então, para eles manterem essa sustentabilidade de crescimento do PIB americano que vem acontecendo há anos, eles não podem deixar isso acontecer por muito tempo. Bom, e se a gente for olhar a reação do mercado após essa última reunião do Fed, já indicando o corte agora em setembro, ela foi muito positiva, né? Se a gente olhar o S&P 500 aqui, quase todas as ações começaram a voltar a subir. Nvidia bateu 12%, a VGCom, que é a Broadcom, batendo 12%, Apple subindo 2%, Google, Amazon, menos Microsoft aqui que não subiu, mas quase o mercado como um todo voltou a subir já com essa indicação de corte de juros, que é algo que o mercado gostaria de ouvir
e de fato vai acontecer. Bom, e uma pergunta que muita gente me faz é, Léo, será que a gente pode ver uma recessão nos próximos meses com o início do corte de juros americano? O que a gente já deve começar a ter de atenção, se prevenir? Bom, olhando historicamente, o que a gente vê é o seguinte, essa aqui é a taxa de juros americana histórica, né, em azul, e o que a gente consegue observar é que depois que ele aumenta a taxa de juros e mantém por um tempo nos patamares mais elevados e começa a reduzir, alguns meses depois você tem uma geração de uma recessão, tá? A recessão são essas colunas em cinza clarinho aqui. Então você vê que nos anos 2000, mesma coisa, juros começou a cair dos Estados Unidos em dezembro de 2000. Em março de 2001, a gente já teve a confirmação da recessão. A mesma coisa nos anos de 2007, né? O juros começou a cair em agosto de 2007. Em dezembro de 2007, a gente já viu a recessão americana começando. Ou seja, depois do corte de juros, normalmente, alguns meses depois, a gente tem a confirmação de uma recessão. Mas aí que tá, alguns pontos, né? Primeiro deles, o histórico não quer dizer o que vai acontecer com o futuro. Não dá pra gente cravar que toda vez vai acontecer isso. Mas há grandes indícios que a gente possa ter realmente uma pequena recessão aí acontecendo nos Estados Unidos, porque historicamente é o que mostra. E isso acontece exatamente por conta do motivo de taxa de desemprego maior, né? Então você começa a afundar um pouco o país, você tem uma taxa de juros um pouco mais alta, o pessoal já deixou de pegar um pouco de empréstimo, a inflação ela já deu uma queda, mas ainda assim o pessoal não tá consumindo. Então tudo isso vai fazendo com que o PIB venha um pouco mais fraco nos próximos meses, apesar de ainda estar elevado. Mas se a gente olhar para esse ano de 2024, eu dificilmente acreditaria que a bolsa fecharia no negativo. Isso porque em anos de eleição, né, que é um ano de eleição agora, né, a gente vai ter aí Trump, por exemplo, com a Kamala Harris batalhando ali quem vai vencer as eleições, a gente consegue ver aí que anos eleitorais, 80, 90% dos anos, a bolsa americana fecha no positivo, com uma média de valorização de 9,5%. Em poucos anos, como foi o ano aqui do George Bush, né, entrando, o Richard Nixon e o Herbert Hoover, que foi todas crises aqui que aconteceram, foram anos que fecharam no negativo. Então o que eu diria, esse ano de 2024 provavelmente vai fechar no positivo, ali perto dos 10 a 15% a bolsa americana, é o que é esperado pelo mercado, mas pode ser que ano que vem a gente tenha uma pequena recessão, vinda com essa queda de juros aí, fazendo que a bolsa caia um pouco, corrija, porque a gente vê muitos ativos ainda sobrevalorizados, casos de Nvidia, muitas empresas aí por conta de inteligência artificial tiveram esse boom e elas têm que ter uma leve correção. Ah, Léo, devo me desesperar com isso? Claro que não, tá? Porque é nesses momentos que a gente cria grandes oportunidades de comprar empresas boas e mais baratas. Porque agora tem muita coisa boa, mas muita coisa cara também. Então o mercado precisa dar essa quedinha um pouco para baixo para você ter preços melhores e continuar comprando. E obviamente, lembrando que no longo prazo a bolsa americana só vai subir. Então mesmo que a gente venha ter uma queda ou não, isso vai criar mais oportunidades para você continuar investindo ao longo prazo. Eu tenho uma boa posição em ações na bolsa americana, não vou mudar em nada e vou continuar aportando fortemente naqueles ativos que eu acredito que são bons. E é aquilo, né? Ninguém sabe se de fato vai acontecer uma crise ou não, o que vai acontecer com essa queda de juros. O que é importante é, os REITs vão começar a subir daqui a alguns meses, já que o custo de dívida deles vai ser menor e vai aumentar o lucro e distribuição de dividendos. As ações no médio prazo vão voltar a subir fortemente depois. Então é tudo questão de a gente acompanhar os próximos passos e eu vou deixar vocês super atualizados. E aproveitando, falando do dólar aqui, que bateu 5,66 agora, né? A gente tá vendo uma das maiores altas aí do ano de novo, né? O dólar chegou a bater 5,69, 5,68, né? Então ele tá na sua máxima novamente, né? Começou o ano a 4,79 e se a gente olhar desde o começo do ano, o dólar já sobe 16,5%. Isso tem total a ver porque os juros dos Estados Unidos ainda tá elevado, então a galera tá preferindo investir na renda fixa americana e porque o risco político e fiscal aqui no Brasil não tá muito legal com as falas do presidente, a galera tem tirado também um pouco de dólar do país. Mas ainda assim não tem muito o que fazer, né? O dólar pode ficar mais caro do que isso, então eu continuaria comprando tranquilamente todos os meses, que é como eu tenho feito. Aproveitando todos esses comentários e atualizações que eu trouxe para vocês, deixe aqui embaixo nos comentários a sua visão sobre a economia americana nos próximos meses e se você de fato acredita que o Fed vai cortar os juros agora em setembro. Daqui pra frente a gente só vai ter muita novidade aí para trazer para vocês, então fiquem ligados no canal, deixe sua curtida nesse vídeo se você gostou e a inscrição também. Eu tô tentando trazer vídeos um pouco mais rápidos e atualizados para vocês. Então contem comigo aí para atualizações do mercado americano e global. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!